Olá, meu nome é Maria e hoje a conversa com o advogado Leandro Noronha é sobre direito de laje. Noronha, o que vem a ser direito de laje? Trata-se de um direito real, que segue a função social. Pois, no Brasil, principalmente nas favelas, é comum que se construa no pavimento superior uma nova moradia. Um bom exemplo é o filho que casa e aproveita a laje para construir uma nova residência. Outro exemplo é o proprietário de uma casa térrea que constrói uma nova edificação na sua laje, para alugar e ter uma nova fonte de renda. De acordo com o artigo 1510 do Código Civil, o proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Então, o direito de laje não se refere apenas à parte superior do imóvel. Exatamente, assim como mencionado no artigo anterior, pois, lembre-se que a função desta matéria é a função social. Então, os imóveis que forem construídos no subsolo também não podem ficar de fora. Até porque no Brasil, existe muitos terrenos inclinados. O direito de laje é um direito real sobre coisa alheia ou sobre coisa própria? A doutrina diverge nesse ponto. Os que defendem ser direito real sobre coisa própria se baseiam no artigo 1510, no parágrafo 3º, a unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria, podendo seu titular usar, gozar e dispor. Os que divergem apontam que se trata de coisa alheia, na medida que se aproxima de um direito de superfície do imóvel. E neste caso, quem irá pagar os tributos da nova edificação? Como vimos há pouco, trata-se de unidade autônoma, ou seja, de uma nova matrícula. Então, quem dela for o titular terá que pagar todos os impostos, como exemplo temos o IPTU. A própria legislação traz no seu artigo 1510, parágrafo 2º que o titular do direito real de laje responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. E quanto à conservação da parte em comum, de quem é a responsabilidade? A alínea C, do artigo citado anteriormente, diz que as despesas necessárias à conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum serão partilhadas entre o proprietário da construção base e o titular da laje, na proporção que venha a ser estipulada em contrato. Sendo partes em comum: a. Os alicerces, colunas, pilares, paredes mestras e todas as partes restantes que constituam a estrutura do prédio. b. O telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso exclusivo do titular da laje. c. As instalações gerais de água, esgoto, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, gás, comunicações e semelhantes que sirvam a todo o edifício e d. Em geral, as coisas que sejam afetadas ao uso de todo o edifício. Bom, agora ficou uma dúvida, Noronha. E se for feita a alienação do imóvel, existe alguma preferência? A resposta é positiva, pois o legislador tratou desse assunto na alínea D. Vejamos. Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência, em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção base da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato dispuser de modo diverso. Se houver mais de uma laje, terá preferência, sucessivamente, o titular das lajes ascendentes e depois o titular das lajes descendentes, assegurada a prioridade para a laje mais próxima à unidade sobreposta a ser alienada. E se o titular da construção base ou da laje a quem não se der conhecimento da alienação poderá, mediante depósito do respectivo preço, haver para si a parte alienada a terceiros, se o requerer no prazo decadencial de 180 dias, contado da data de alienação. Noronha, e o que podemos falar sobre a extinção do direito de laje? Essa é fácil, Maria. A própria legislação traz na alínea I, que em caso de ruína da construção base implica extinção do direito real de laje, tendo apenas duas exceções. Primeiro, se este tiver sido instituído sobre o subsolo. Segundo, se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. Podemos acrescentar mais alguma coisa?
Sim, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 1510 alínea A, a instituição do direito real de laje não implica a atribuição de fração ideal de terreno ao titular da laje ou a participação proporcional em áreas já edificadas. E de acordo com o parágrafo 6º, o titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. Para mais vídeos como esse, peço a vocês que compartilhem, curtam e comentem para que o algoritmo do YouTube leve esse conhecimento ao maior número de pessoas. Obrigado e até a próxima!